Então, gente, sou o professor Rui, estamos de novo aqui para mais uma aula de cálculo 2, né? Então, essa é a nossa penúltima aula sobre integrais. Vamos ter apenas mais uma falando sobre integrais. Na aula de hoje, nós trabalharemos com algumas aplicações da integral. É lógico que ainda existem outras além dessas que eu estou mostrando, mas eu espero que hoje a gente ande bem, né, nas aplicações da integral. Então, a gente já viu como aplicação de integral calcular áreas, tá? Áreas entre curvas, áreas entre a curva e um dos eixos, e a gente brincou com isso, fazendo alguns problemas bem legais, com desenhos bem interessantes. E a aula de hoje nós vamos dividir em dois momentos. O primeiro momento nós vamos usar a integral para calcular volumes de rotação de figuras, de gráficos. E no segundo momento, calcular comprimento de curva, tá? Então, são dois momentos com aplicações diferentes da integral. O primeiro momento, nós vamos dividir ainda em dois momentos. Um é quando a gente rotaciona em torno do eixo X e outro quando a gente rotaciona em torno do eixo Y, tá? Então, a gente vai começar com a rotação em torno do eixo X. Então, nós vamos usar, gente, a integral para tentar encontrar o volume de um sólido gerado por a rotação de uma curva em torno do eixo X. Eu sei que falar assim é bem estranho, mas eu acredito que essa figura vai deixar mais ou menos claro o que é a ideia que a gente quer trabalhar. Então, veja só, nós temos essa figura, esse gráfico de função que está aqui em preto. Ó. Eu vou até reforçar aqui a curva que a gente está girando. E a gente rotacionou ela em torno do eixo X. Só para ficar claro, o X está aqui em Y, em vermelho. Então, a gente está rotacionando essa função f, essa curva, né, que é o gráfico da função f, em torno do eixo X. Então, como é que a gente vai encontrar o volume desse sólido? A ideia, gente, é buscar aquela soma de rima que a gente fazia anteriormente, só que vocês vão entender mais ou menos como é que a gente vai trazer essa ideia para a integral. Então, imagina que a gente vai pegar uma secção infinitesimal desse volume, desse sólido. Então, vou pegar aqui, ó, vou tentar essa cor cinza clara aqui para tentar pegar uma seção aqui infinitesimal. Se a gente fizer isso, gente, o que é que nós temos? Nós temos aqui, essa figura aqui gerada ali é um disco, tá? É um disco. O desenho não fica muito bonito, mas é um disco. Tá? Eu não sou muito bom nisso, mas é um disco. Parecendo uma moeda, tá? E a largura, essa largurinha aqui, pequenininha, que eu estou pintando de roxo, é exatamente dx. Dx é essa largurinha. Então, para tentar encontrar esse volume, eu vou tentar encontrar um volume de uma parte infinitesimal. Primeira coisa que eu vou fazer. Então, esse volume infinitesimal vai ser a área da base, que é uma circunferência, tá? Que é um círculo, perdão. A área da base, que é um círculo, vezes essa largurinha, que seria a altura. O raio desse círculo, se você olhar com bons olhos, é exatamente f de x. Então, a área é π vezes f de x ao quadrado. Tá? Vou botar VI, que é um volume infinitesimal. E a largurinha é dx. Então, se eu quiser fazer o volume desse sólido inteiro, num intervalo definido, predeterminado, basta que eu some infinitesimalmente, dentro desse intervalo, essas parcelas, tá? Então, essa é a mesma ideia que a gente teve lá na integral de Riemann. E a gente fez uma soma, passou o limite para o infinito, enfim, a mesma ideia. Então, se você olhar com carinho, esse volume aqui
ele sugere que se você queira usar a integral para calcular esse volume, você chegue nessa fórmula. Porque se a gente fizer a soma de Riemann e mandar o limite do dx indo para zero, o que vai aparecer para a gente é nada mais nada menos que a integral de A até B, vai ser a seção que eu quero fazer o volume, um pedaço, né? De π vezes f de x ao quadrado dx. Tá? Então, rotacionar para achar o volume do sólido gerado pela rotação de uma curva em torno do eixo x é simples, basta você fazer a integral do intervalo que você tem interesse, π vezes f de x ao quadrado dx. Olha que interessante, vamos fazer exemplos para vocês entenderem melhor como é que isso funciona. Então, imagina que a gente quer encontrar o volume gerado pela rotação do gráfico da função f de x igual a raiz de x no intervalo de 0 até 3. Então, vou fazer um desenho, só para a gente entender melhor. Está aqui a função raiz de x. Se você rodar ela de 0 até 3, você vai encontrar... Ó, vou girar essa figura, que é exatamente aquele desenho que a gente fez agora há pouco. Tá? Aquele desenho bonitão é aquela curva que eu usei, a mesma curva, essa mesma curva aí. Então, eu quero achar exatamente esse volume, ó, de 0 até 3. Tá? O desenho ajuda a gente a ver, mas a gente nem precisaria fazer, porque a fórmula já me dá direitinho o volume. O volume é quem? Só para lembrar a fórmula, π vezes f de x ao quadrado dx. Então, vou integrar de 0 até 3, π vezes f de x ao quadrado dx. Então, substituindo, fica integral de 0 até 3. O π eu já posso botar lá fora, né? Mas eu vou deixar ainda aqui dentro. A f de x é raiz de x, quando eu levar ao quadrado, fica o próprio x dx. Então, fica π vezes x ao quadrado sobre 2, isso variando de 0 até 3. Avaliar no 0 não é interessante para mim, não vai dar nada de bom. Vou avaliar só no 3. Se avaliar no 0, vai dar 0. Então, fica 9 sobre 2 π. Isso é unidade de volume, tá? Então, vou botar assim. Unidade de volume. Olha que interessante. Parece ser um problema difícil, mas é uma aplicação muito simples e direta. Exemplo 2, ele pede, usando a ideia que a gente teve agora há pouco, calcule o volume de uma esfera de raio R. O volume de uma esfera de raio R. Então, gente, eu vou pegar o seguinte, para ficar bem fácil, vou pegar só o quadrante 1, que é o quadrante que é todo positivo, e vou olhar para a equação de uma circunferência de raio R só nesse primeiro quadrante, tá? Então, aqui, gente, quem é o f de x aqui? Só lembrando que a equação da circunferência é y² mais x² igual a r², uma circunferência centrada na origem de raio R. Tá? A gente pode olhar para o y como sendo assim, mais ou menos a raiz de r² menos x². Mais ou menos a raiz. Como eu estou pegando só na parte de cima, que é positiva, eu vou deixar assim. Tá? Então, a minha função, essa função que está escrita aí, gente, é nada mais nada menos que raiz de r² menos x². Então, se eu quiser a esfera, o volume da esfera, quando eu roto, o que é que acontece quando eu rotaciono essa figura aí? Quando eu rotaciono essa figura, eu acabo encontrando a metade de uma esfera. A metade, tá? Se eu quisesse a esfera toda, eu tinha que rotacionar uma banda da esfera, da circunferência. Rotacionando um quarto de circunferência, eu encontro só a metade da esfera. Então, essa figura já me ajudou muito. Eu vou apenas aplicar a fórmula. Olha, o que é que eu quero? Eu quero a integral de 0 até r de π vezes o f de x², ou seja, raiz de r² menos x² ao quadrado dx. Se eu fizer isso, eu vou encontrar a metade do volume que eu quero. Tá? Então, fazendo isso, o que é que eu tenho? Fica integral de 0 até r de π vezes r² menos x² dx. Isso, gente, fica quem? Fica, vou botar o π aqui multiplicando, r² x menos x
ao cubo sobre 3. E agora eu tenho que avaliar de 0 até R. Certo? Então, avaliar no 0 de novo não vai ser nada interessante para mim, porque vai sumir todo mundo. Eu vou avaliar só no R. Avaliando no R, o π está aqui fora, fica R ao cubo menos R ao cubo sobre 3. Então, isso aí vai dar π 2/3 de π vezes R ao cubo. Só que isso só me dá a metade do volume da esfera. Lembrando, só estou calculando aqui a metade. Se eu quiser saber que é o volume todo, eu vou trazer uma seta para cá. Portanto, o volume da esfera, vou botar até um E assim para o volume da esfera, é o dobro disso aí. Fica 4/3 de π R ao cubo. Olha que interessante aquela fórmula que a gente não sabia de onde vinha. Ela está aqui detalhada usando apenas essa aplicação da integral. Então, eu acho que com esses dois exemplos, a gente consegue entender como é que a gente calcula um volume de revolução em torno do eixo x usando a integral, tá? Vamos agora partir para uma rotação em torno do eixo y. Eu vou riscar a curva que eu rotacionei nessa figura só para que vocês entendam melhor. Ela ficou lá atrás, ó. Eu rotacionei essa curva no intervalo A, B, em torno do eixo y. Observe que agora eu quero achar o volume dessa figura aí, ó, desse sólido. Olha que interessante. Agora, eu não estou mais rotacionando em torno do eixo x, eu estou rotacionando em torno do eixo y. Fazer esse volume, gente, é o que na matemática é conhecido também como olhar para o volume por cascas esféricas. Por quê? Porque quando você tenta pegar uma parte infinitesimal, imagina que você vai pegar uma parte infinitesimal de x e você roda ela, o que é que você encontra? Você encontra uma casca esférica, tá? É como se você pegasse essa figura que está aí grandona, ó. Deixa eu tentar fazer um desenho. Vou tentar aproveitar o próprio desenho, tá? E você rodasse um pedaço infinitesimal dela e você rodasse. Não consigo fazer esse desenho, mas é como se fosse uma casca esférica, tá? É como se a gente pegasse só esse estreitinho aí e fizesse essa casquinha, tá? De modo que, quando você corre, o que é que nós temos? É como se nós tivéssemos uma folha de papel fazendo apenas um anel, um cilindro. Deixa eu pegar uma folha de papel para tentar mostrar para vocês. Não. É como se você pegasse uma casca dessa, seria somente uma folha de papel que você pegou uma seção infinitesimal, tá? Então, é uma casca esférica mesmo. Então, você completaria a sua figura, se você olhar a sua figura, ela é uma casca um pouco grossa, mas você pegando cada seção infinitesimal, é como se você pegasse só uma parte fininha, né? Então, a gente tem que olhar para essa figura e calcular o volume dela. Tá? Para calcular o volume dessa casca, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar essa casca e vou deixar ela na forma de uma parede fininha. Então, se você desenhar ela, ela vai ficar tipo uma parede fininha. Uma paredezinha fininha. Só que ela tem uma espessura. Ela tem uma espessurazinha aqui. Essa espessura é exatamente o dx, porque é o tamanho da seção que você está pegando. Tá? Então, essa largurinha é dx, é a largurinha. E aí você tem que achar a área, essa área aqui, ó, A1. E aí a gente vai pensar um pouco como é que a gente calcula essa área. Essa área, se você olhar com carinho,
é um retângulo, eu tenho que olhar para essa base aqui, que é nada mais nada menos que o comprimento da circunferência de raio X, porque daqui até aqui, esse pedacinho é X. Como eu estou rodando X, esse comprimento aqui é 2πx, porque é exatamente o comprimento da circunferência de raio X. E essa altura aqui é exatamente f de x. Por quê? Porque nós temos a altura da paredinha que eu peguei, tá? Da casca cilíndrica que eu peguei, tá? Então, para achar um volumezinho infinitesimal desse, eu faço 2πx f de x dx. E aí, de novo, pensando naquela soma de rima, caso eu queira encontrar um volume desse, basta que eu faça a seguinte integral. Basta que eu faça a seguinte integral. 2πx vezes f de x dx, tá? Então, observe que a ideia não é tão fácil porque a gente não consegue desenhar. Pelo menos eu tenho dificuldade em fazer os desenhos. Mas é a ideia das cascas cilíndricas, tá? Então, olha, com a fórmula é muito fácil você fazer os volumes. Basta que você entenda que você está rotacionando uma curva em torno de y agora, tá? Então, vamos fazer alguns exemplos para ficar melhor. Então, primeiro exemplo, encontre o volume gerado pela rotação do gráfico da função f de x igual a raiz de x mais 2 no intervalo 0,1. Tá? Então, eu peguei o intervalo de 0 até 1. Então, a curva é mais ou menos essa aqui, ó. O intervalo é de 0 até 1. Então, fica mais ou menos assim, ó, que esse ponto é 2, tá? E aí eu rodo ela em torno do eixo y. Tá? Então, quando eu rodo ela em torno do eixo y, vai ficar uma figura assim, ó, essa rotação aí. Então, são figuras que eu não consigo nem desenhar direito, vocês vão me perdoar. Mas, para calcular o volume é fácil. É a integral de 0 até 1. Vamos dar uma checadinha na fórmula. 2πx f de x. 2πx vezes raiz de x mais 2. Então, basta fazer essa integral. Vou fazer a distributiva. 2πx elevado a 3 meios mais 2πx. 4, perdão. Mais 4πx. Essa integral que a gente quer fazer. Tá? Então, vou continuar aqui embaixo. Vou integrar. Vou somar um no numerador e dividir por o que aparecer em cima, né? Então, fica 5 meios. Fica x elevado a 5 meios. Tudo dividido por 5 meios. Então, já que eu vou dividir por 5 meios, já vou jogar um 2 lá em cima. E tinha 2π, fica 4π e 5. Mais integral de 4πx fica 4πx ao quadrado sobre 2, ou seja, 2πx ao quadrado. E agora eu vou avaliar de 0 até 1. Avaliar no 0 não tem o que fazer. Vou avaliar só no 1. Então, fica 4π sobre 5 mais 2π. Isso aí vai me dar 14π sobre 5. Unidade de volume. Tá? Então, olha que legal. A gente pode fazer também, pensar num volume gerado por a rotação de uma área entre duas curvas. Por exemplo, nesse problema, ele pede para a gente calcular o volume gerado pela rotação em torno do eixo y da região entre as curvas x ao quadrado e raiz de x. Raiz de x é assim, x ao quadrado é assim. Esse ponto é o 1 e esse ponto é o 0. E aí eu vou rodar em torno do eixo y. Então, eu não sei desenhar direito, mas a gente pensa aqui que eu estou rodando só essa figurinha. Vai ficar uma coisa bem interessante, tá? Então, se eu quiser achar só esse volume,
É possível. Como é que eu faço? Eu uso a mesma fórmula, só que agora eu tenho que fazer as diferenças, tá, gente? Eu faço as diferenças. Então, eu faço a diferença da de cima menos a de baixo. Imagina, eu vou fazer só a de cima. Se eu fizer só a de cima, eu acho o volume até o eixo X. Se eu fizer só a de baixo, eu acho o volume abaixo dela até o eixo X. Eu não quero essa parte entre a de baixo e o eixo X, eu só quero entre as duas. Então, basta que eu faça a diferença das duas. Então, eu faço a integral de 0 até 1. Deixa eu lembrar da fórmula. É 2πx f de x. Então, 2πx, x, a de cima é raiz de x. 2πx raiz de x menos 2πx x ao quadrado. Tudo isso dx. Então não fica difícil, que eu posso botar muita coisa em evidência. Eu posso botar, esse é o volume, né? Eu posso botar já os 2π fora. Integral de 0 até 1 de x, raiz de x, já vou botar assim, x elevado a 3 meio menos x ao cubo. Tá? Então, isso é o que eu tenho. E aí eu posso fazer a integral. Aqui só vou fazer a integral rapidinho, só para a gente ter a resposta. Fica x, de novo, x elevado a 5 meios. E eu tenho que dividir por 5 meios, já vou botar assim, 2 quintos menos x ao cubo sobre 3. Tá? Então isso tudo eu tenho que aplicar de 0 até 1. Então esse volume é 2π vezes. Eu vou aplicar só no 1, porque se eu botar no 0 todo mundo vai embora. Então fica 2 quintos menos 1 terço. Isso aí é 2π. E eu já vou botar o MMC, que é 15. Fica 6 menos 5, que dá 1. Então fica 2π sobre 15. Unidade de volume. Olha que interessante. Então, dá para a gente aplicar também a integral para calcular o volume de um sólido em torno do eixo Y, tá? Então, olha que legal. É uma aplicação de integral para calcular volumes que são gerados por sólidos de revolução. Para completar nossa aula, nós vamos olhar agora para a integral na tentativa de calcular comprimento de curva. Calcular comprimento de curva é tão importante, gente, quanto calcular a área. Imagina, saber o perímetro de uma região também é importante, não é só a área que é importante. E a gente vai tentar usar a integral agora para calcular esse perímetro de função. Observe que eu estou sempre tentando justificar a fórmula, tá? Às vezes o desenho não ajuda, mas às vezes ele ajuda muito. O que a gente quer agora, por exemplo, seria calcular esse comprimento aqui, que eu vou até fazer uma linhazinha azul. Imagina, você quer cercar essa região está aqui. A única parte difícil seria essa daí, porque não é reta. É curvilínea. As outras são fáceis, né? É fácil de medir. Então, como é que a gente faria? Novamente, nós vamos pegar uma seção infinitesimal. Então, imagina que a gente pega só um pedacinho aqui, ó. E vamos tentar olhar para o comprimentinho dela lá em cima. Esse pedacinho. Então, eu vou dar um zoom magnífico aqui, ó. Vou botar aqui o comprimento. F de x. É só esse pedacinho. E aí, como é infinitesimal, a gente pode... Eu sei que não é reto ali, que é uma curva. Mas como é infinitesimal, vamos aproximar ele por uma retinha, tá? E a gente pode olhar para o triângulo que vai aparecer aqui. Onde esse cateto é o dx e esse cateto aqui é um dy. Tá? Porque se você olhar com carinho, é realmente a variação em y que aparece na vertical e na horizontal é a variação em x. Usando Pitágoras aqui, o f de x ao quadrado é igual a dy ao quadrado mais dx ao quadrado. Tá?
Então, se eu quiser achar o f de x, eu faço a raiz quadrada, vou pegar só o positivo, de dy ao quadrado mais dx ao quadrado. Eu vou botar o dx em evidência, vai ficar assim, f de x é raiz de dy dx ao quadrado mais 1. E já vou jogar ele lá fora da raiz. Então, se eu quiser saber o comprimento todo entre A e B, basta eu fazer a soma de rima desse elemento aí. E a gente chega com essa fórmula aqui, ó. O comprimento de curva é integral de A até B da raiz de 1 mais f' de x dx. Observe que essa fração aqui, gente, a gente vai olhar para ela como a derivada da função y com respeito a x, tá? Tem um lado sombrio nessa tentativa de demonstração, tá? Quando vocês tiverem mais maturidade, vocês vão entender muito bem isso. Eu espero, né? Então, vamos olhar para exemplos para tentar entender como é que a gente calcula. Primeiro exemplo é calcular o comprimento dessa curva. Essa curva, se a gente tentar desenhar, ela tem essa cara assim, ó, mais ou menos assim. E a gente vai olhar de 0 a 2. Tá? De 0 até 2. Então, vamos fazer. Usando a minha fórmula, é a integral de 0 até 2 da raiz de 1 mais f' de x dx. Vou escrever menor para poder ficar. Aqui é f' ao quadrado, né? Então, vamos fazer o f'. Quem é o f' de x? Eu vou baixar o 3 meios dividindo, vai cancelar com 2 terços e vou subtrair 1 no expoente. Fica x elevado a meio, ou a raiz de x. Quem é o f' de x ao quadrado? Dá o próprio x. Então, a fórmula vai ficar assim. O c vai ficar integral de 0 até 2 da raiz de 1 mais x. Certo? Um mais x dx. E agora, como é que eu faço essa integral? Eu vou chamar de u 1 mais x de u. O dx dá o próprio du. Tá? Então, se o x for 0, quanto é que dá o u? O é 1. Se o x for 2, o u dá 3. Por quê? Porque o u é x mais 1. Então, se o x for 0, o u dá 1. Se o x for 2, o u dá 3. Então, essa integral aí, ela vai ser totalmente substituída por a integral de 1 até 3 da raiz de u du. Então, essa integral a gente consegue fazer, é u elevado a 3 meios, dividido por 3 meios, eu já vou botar assim, ó, 2 terços. E aí eu avalio de 1 até 3. Então, não foi tão fácil essa, né? Vou avaliar no 3 primeiro. Fica 3 elevado a 3 meios sobre 3. Eu vou botar o sobre 3 aqui. Não, eu já botei o 2 terços fora, né? Só falta avaliar o u elevado a 3 meios. No 3, fica a raiz quadrada de 27. Tá? A raiz de 27. Ou então 3 raiz de 9. 3 raiz de 3. Então, vou botar assim, 3 raiz de 3. Menos, substituindo 1 dá o próprio 1. Então, eu vou deixar esse aqui como resposta, tá, gente? Pra não... Até porque não dá mais pra gente fazer nada. Então, observe, essa fórmula do comprimento de curva pode ser muito chata, porque temos uma raiz. E a integral dentro da raiz pode ser muito difícil de ser calculada. Vamos ver se essa dá pra gente calcular. Peguei um exemplo. E ele pede para encontrar o comprimento gerado por essa curva entre 0 e 1. Olha que essa curva não é tão fácil. Então, a primeira coisa a fazer, encontrar o f' de x. Como o 2 está multiplicando,
1 meio, vou deixar esses dois já aqui dividindo. Então, vou derivar o e elevado a x, é o próprio e elevado a menos x, é o próprio e elevado a menos x, só que eu tenho que derivar o menos x. Então, fica menos e elevado a menos x. O derivado do e elevado a x é ele próprio. Então, quem seria o f' de x ao quadrado? Seria elevar esse pedaço aí ao quadrado. Certo? Então, eu vou elevar ao quadrado embaixo, 4, e vou elevar ao quadrado em cima. Então, ao quadrado do primeiro, dá e elevado a menos x ao quadrado, tá? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2 no caso, porque quando eu fizer e elevado a x vezes e elevado a menos x, os expoentes se somam, fica e elevado a zero, vai sumir, tá? Vou até botar assim, e elevado a zero mais e elevado a x ao quadrado. Então, esse f' de x ao quadrado, ele vai me dar e elevado a 2x e elevado a menos 2x, perdão, mais e elevado a 2x menos 2, tudo dividido por 4, tá? Então, eu vou adicionar uma nova página. Para a gente trabalhar com isso. Vamos para a fórmula agora. A fórmula é, quem seria o comprimento? Seria a integral de 0 até 1, que o intervalo que eu quero é 1, da raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado de x. Então, vai ficar a integral de 0 até 1 da raiz quadrada de 1 mais... Aliás, a gente pode escrever assim, ó, e elevado a 2x mais e elevado a menos 2x, tudo isso sobre 4, tá? Menos 2 dx. Olha que essa raiz está me dando até pavor. Então, vamos tentar ajeitar a casa. Vou botar assim, 0 até 1. E vou fazer essa soma, ó. Tem um 4 aqui, eu já posso até tirar da raiz, ficou 2. E na raiz, não, vou fazer a soma primeiro, para depois tirar da raiz. Tem um 4 aqui, fica 4 menos 2, que dá 2, né? E elevado a 2x, mais e elevado a menos 2x, mais menos 2, mais 4. Tá? Esse menos 2 mais 4 eu já vou botar assim, mais 2. Gente, se vocês olharem com carinho, o que está aí em cima é um quadrado perfeito. É isso aqui, ó, e elevado a 2x, mais e elevado a menos 2x elevado ao quadrado. E aqui tem um 4 embaixo. Então, eu consigo tirar todo mundo da raiz. Tirando todo mundo da raiz, a raiz vai até sumir, fica integral de 0 até 1, de e elevado a 2x mais e elevado a menos 2x, tudo isso dividido por 2. Tá? Então, agora eu consigo até manusear melhor. Vou botar um meio fora, já vou fazer as integrais. Fica e elevado a 2x sobre 2x, sobre 2, perdão, menos e elevado a 2x, menos 2x, perdão, sobre 2. E agora eu avalio de 0 até 1. Avaliar no 0 vai dar tudo 1, né? E as parcelas vão se cancelar, então só me interessa avaliar no 1. Então fica 1 meio de E sobre 2 menos E elevado a menos 2, E ao quadrado, perdão, estou avaliando no 1, né? E ao quadrado sobre 2 menos E a menos 2 sobre 2. Ou seja, é 1 meio de E ao quadrado sobre 2 menos 1 sobre E ao quadrado sobre 2E ao quadrado.
2E ao quadrado. E eu vou parar por aqui, porque é só operação e para mim não faz sentido. Isso é um comprimento, tá, gente? Então, olha que legal, nós trouxemos duas aplicações da integral extremamente interessantes, e isso abre um leque que toda vez que você quiser pensar infinitesimalmente, para depois voltar com aquela mesma ideia de rima, pode dar certo, tá? Vale a pena tentar. E o que eu preparei para hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham, a gente pode tirar essas dúvidas na nossa próxima reunião online. Um abraço a todos e até a próxima.